Olá, muito boa noite para você. Polícia localiza pés de maconha que estavam sendo cultivados no Parque do Mocambo. O alerta para baixa procura pela vacina contra a influenza em Patos de Minas. Na edição desta quinta-feira a gente mostra também. Polícia localiza dinheiro roubado e prende 2 pessoas após assalto. A arma é localizada e Polícia Civil prende suspeito de receptação. Feira de empreendedorismo debate o agronegócio e a evolução da indústria. O evento recebeu câmaras internacionais em seu último dia. Sebrae e Prefeitura promovem rodada de negócios. Futebol. Cruzeiro e Atlético são eliminados da Copa do Brasil. O RT faz promoção de ingressos para o momento decisivo no módulo 2 do Mineiro. Patos de Minas registrou saldo positivo de empregos em abril. Junho deve ser com mais frio e tempo seco, prevê climatologista. E no Dia do Leite, produtores e especialistas destacam desafios e o cenário para 2023. O NTV News desta quinta-feira está começando. A polícia de Varjão de Minas prendeu um homem de 35 anos por tráfico de drogas, furto e tentativa de roubo. A polícia militar recebeu a informação de que o suspeito estava em uma área rural próxima à BR-365. Após rastreamentos, ele foi localizado caminhando em uma estrada vicinal em posse de uma foice. No momento da abordagem, o suspeito tentou golpear os militares com a foice e fugiu, entrando em uma área de vegetação fechada. Moradores da região informaram o paradeiro do suspeito e ele foi localizado escondido em uma área de mata. No momento da prisão, ele reagiu novamente, porém foi contido pelos militares. Com ele foram localizadas porções de crack e um tablete de maconha que, segundo o suspeito, foram adquiridas no estado de São Paulo pela quantia de R$11 mil. Uma moradora da região reconheceu o homem que furtou utensílios de cozinha da sua residência e um comerciante local também reconheceu o homem que entrou em seu comércio e, em posse de uma faca, anunciou o roubo exigindo dinheiro. Porém, não consumou, pois teria se assustado com a presença de pessoas no local. 5 pessoas foram presas no meio rural de Patrocínio após roubo à mão armada em uma fazenda. Os policiais localizaram parte dos materiais roubados em uma casa no bairro Santa Terezinha, onde 3 homens foram presos e um adolescente apreendido. Uma mulher também foi levada para a delegacia por receptação. Os militares conseguiram recuperar aparelho de TV, panela elétrica, botijão de gás e outros objetos que foram roubados. Um assalto registrado na manhã desta quinta-feira no bairro Ipanema terminou com 2 pessoas presas e o dinheiro recuperado pela polícia. Na manhã desta quinta-feira, 2 indivíduos invadiram um estabelecimento comercial no bairro Ipanema e realizaram um roubo. Aqui ao meu lado está a Tenente Nancy, que vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente sobre o ocorrido. Tenente, explica como se deu a ação no bairro Ipanema hoje cedo. Como você disse, logo no início da manhã dessa quinta-feira, as vítimas se preparavam para abrir o estabelecimento, a porta ainda estava entreaberta, quando esses 2 autores invadiram o estabelecimento, renderam uma das vítimas no fundo, um deles estava armado com arma de fogo, posteriormente constatou-se que era um simulacro, enquanto o outro foi até o caixa do estabelecimento e subtraiu o dinheiro. Os autores, após terem conseguido o dinheiro que estava no caixa, evadiram. E como é que ficou a questão aí de captura? Vocês chegaram a encontrar os autores? O dinheiro foi recuperado? Sim, logo que as nossas equipes tomaram conhecimento do fato, a nossa principal ação foi saber as características, quais eram as características desses autores. As guarnições que estavam de serviço iniciaram rapidamente e de maneira eficiente conseguiram localizar esses 2 autores ainda nas ruas do bairro, do estabelecimento comercial. Quando eles perceberam a aproximação da viatura policial, eles tentaram invadir, contudo as nossas equipes conseguiram abordar. Eles ainda estavam de posse da arma de fogo, como eu disse, era um simulacro, uma faca que também foi utilizada na ação e o dinheiro que eles haviam subtraído do caixa do estabelecimento. E foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Nesta quinta-feira, pés de maconha que estavam sendo cultivados em uma mata no Parque do Mocambo, em Patos de Minas, foram localizados pela Polícia Militar após denúncia. Ainda não se sabe quem teria realizado o plantio da cannabis. Os militares realizaram o recolhimento dos diversos pés da droga que foram levados para a delegacia de plantão e buscam informações sobre a autoria deste crime.
No bairro Barreiro, a Polícia Civil apreendeu arma de fogo e prendeu um homem de 26 anos por porte ilegal, receptação e direção perigosa. O suspeito foi abordado na rua, no bairro Nossa Senhora das Graças, e a arma desmuniciada encontrada com ele, que assumiu a propriedade dela, alegando que ela seria para sua proteção pessoal. A Polícia Civil verificou que a arma havia sido furtada na última segunda-feira, no bairro Residencial Barreiro. O homem disse que teria adquirido a arma pelo valor de R$4.000 e não quis contar quem era a pessoa que repassou para ele. Sobre o furto, a vítima de 44 anos teve a sua residência arrombada, sendo levadas 2 armas de fogo. Diligências continuam para localizar todos os materiais furtados. A seguir aqui no News, a gente fala de futebol. Cruzeiro e Atlético são eliminados da Copa do Brasil e o RT faz promoção de ingressos para o momento decisivo no módulo 2 do Mineiro. Crianças que são assistidas pela LBV participaram de uma ação promovida por universitários do curso de Educação Física do Unipam relacionada à conscientização ambiental. Fazendo parte do projeto integrador do primeiro período do curso de Educação Física, os alunos se uniram à LBV em uma ação conjunta voltada para o meio ambiente. Foi oferecido para as crianças uma oficina super interativa, que tinha como intuito incentivar a reciclagem e expandir o conhecimento dos pequenos sobre coleta seletiva. A gente escolheu a LBV por ser uma instituição assim que ela abrange várias crianças, sabe, de todas as idades, e a gente viu que aqui tem um acolhimento maior com essas crianças e também por ser uma instituição carente, e a gente resolveu trabalhar com eles também pelo número menor, porque todas as escolas que a gente procurou eram muitas crianças, e a gente foi bem acolhida aqui também pela diretora. Sempre quando eu passava aqui na porta, nossa, me encantava as crianças, a ideia que a instituição todos os objetivos que eles têm. Então eu falei assim, não, eu vou pelo menos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? Vim conversar com a Alessandra, ela super me atendeu bem, apresentei todo o projeto para ela, como que ia ser a oficina, tanto a parte teórica, a parte escrita, eu passei tudo certinho para ela, ela aprovou tudo. A ação foi muito bem recebida por toda a coordenação da LBV, visto que as crianças já vêm passando por uma série de atividades voltadas para o meio ambiente oferecidas pelo Fórum Infanto-Juvenil. Esse ano a gente começamos em abril com o Fórum, e essa atividade que eles estão fazendo aqui com o pessoal da Unipam veio para agregar mesmo, sobre o meio ambiente, né, preservação do meio ambiente. Então é algo assim que a gente está vivendo, né? A gente precisa passar isso para as crianças, levar para a vida deles, que eles precisam estar, né? A gente precisa preservar a natureza, aprender a reciclar, né? A gente reciclar lixo, gente, é o ideal, né? A gente jogar menos lixo na natureza e trazendo isso para eles com as pequenas atitudes, né? A gente procura passar as pequenas atitudes para eles, não jogar o lixo na rua, saber passar para o pai, não, vamos para o responsável, vamos reciclar em casa, vamos começar a separar o lixo, né? Preservar as praças também, a gente vai estar passando para eles, mostrando as praças da cidade também, para eles verem, né? Vamos preservar a praça, que é um direito deles, de lazer, então isso é muito importante para eles. Após as apresentações, os alunos ensinaram para as crianças diversas formas de transformar garrafas PETs e tampinhas em brinquedos com o objetivo de incentivar a reutilização dos materiais recicláveis. As crianças usaram a criatividade, mostrando que é possível se divertir ajudando o meio ambiente. Acho que é uma importância muito legal, a gente vai reciclar, a gente está reciclando, a gente está despoluindo a nossa cidade, porque nossa cidade é muito poluída, porque todo mundo joga papel na rua, lixo, um monte de coisa. Minha importância que eu achei foi que a gente fez os materiais recicláveis e a gente reciclou muita coisa. Eu faço até lá em casa uns brinquedos recicláveis, tipo bonequinho de papel. Reciclar é muito importante para cuidar do nosso planeta, porque nossa geração está vindo.
O envolvimento dos graduandos em educação física reforça a importância da formação de profissionais engajados em causas sociais e ambientais, capazes de impactar positivamente a sociedade. A gente incentivando os menores, a gente vai poder, no futuro, ter uma sociedade mais consciente, mais formada do que está agregando hoje em dia. Porque hoje em dia a produção do lixo ela é muito contínua, muito grande, as pessoas não estão tão preocupadas com para onde esse lixo está indo. Se a gente incentiva desde criança, a gente tem uma chance de mudar o nosso futuro. Vamos mudar de assunto e falar de futebol, né? Dos 3 clubes mineiros, apenas o América segue vivo na Copa do Brasil. O Coelho conseguiu uma classificação heróica após perder para o Internacional no tempo normal, por 3-1, mas vencer nas penalidades por 5-4. Agora, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no Mineirão também na noite dessa quarta-feira na partida de volta pela Copa do Brasil. No entanto, a Raposa teve maior volume de jogo, só que não conseguiu marcar e após uma falha defensiva acabou sendo eliminada da competição. Em um jogo intenso e com chances para os dois lados, mas com marcação forte, os visitantes se deram melhor. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Lucas Oliveira erra na saída de bola. Soares aproveita a bobeada e toca para Vila Sante, que marca o gol da classificação gremista. O técnico Pepa fez um balanço sobre a derrota e considerou que sua equipe jogou melhor, apesar da eliminação. O sentimento é de frustração enorme. Nós fizemos tudo. Com todo o respeito pelo Grêmio e por todas as equipas. Nós fomos melhor lá, fomos melhor aqui, merecíamos mais lá, merecíamos mais aqui. Mas o futebol é isto mesmo. O futebol, a justiça é no placar, é a bola a abanar as redes. E nós aí não fomos competentes. Tivemos várias oportunidades, bolas em cima da linha, bolas no travessão. Encontramos os caminhos, eliminamos bem a primeira linha de pressão do Grêmio. Faltou-nos também em algumas situações provocar mais, atrair mais, para depois ligar por dentro ou por fora, mas mesmo assim conseguimos ter muito volume. Portanto, aqui, sinceramente, olha, pode parecer estranho dizer isto, mas é dar os parabéns aos todos os jogadores que tudo fizeram, nem sempre na melhor execução, é verdade, nem sempre as melhores decisões, mas para haver justiça no futebol hoje, de caras, o Cruzeiro tinha ganho. Mas o futebol é isto mesmo, há momentos e há jogos em que somos completamente superiores. Os números também comprovam isso. É capaz de ter sido dos jogos onde nós mais cantos tivemos, mais remate tivemos. Por isso é que está esta frustração enorme. Tínhamos uma ambição muito grande na Copa, queríamos oferecer patrocínio para nós. Não é à toa que somos o rei, mas é seguir em frente. É pegar nas coisas muito boas que fizemos hoje, que foram muitas, e pequenos detalhes que às vezes marcam a diferença e hoje fomos penalizados por isso. Hoje fomos castigados. O futebol hoje castigou-nos, demos muito mais ao futebol do que aquilo que ele nos deu a nós, mas o futebol é assim mesmo e nós nesta vida temos que saber lidar com isso. O Atlético também foi eliminado da Copa do Brasil após perder por 2-0 no tempo normal na Arena Corinthians e ser derrotado nas cobranças de pênaltis. O primeiro gol do Timão saiu aos 33 minutos do primeiro tempo. No bate-rebate dentro da área, Renato Augusto faz o passe com levantamento e o ex-cruzeirense Bidu marca de peito para o Corinthians. O segundo gol saiu aos 18 da etapa complementar. Roger Guedes faz uma belíssima jogada, levando a bola até a linha de fundo. Zaracho desiste e Guedes deixa Everson na saudade, ampliando o placar com um golaço. Nas penalidades, Cássio defende a primeira cobrança batida por Hulk. Na sequência, Fábio Santos converte o dele sem chances para Everson. Edenilson desperdiça acertando o travessão. Logo após, Yuri Alberto bate, mas Everson defende. Em seguida, Paulinho marca o primeiro para o Galo. Fausto Vera chuta e amplia para o Corinthians. Batalha complica chutando para fora. E Maicon marca dando a classificação ao time paulista. Pois é, após as eliminações de Cruzeiro e Atlético, agora os dois times voltam as atenções para o Brasileirão, né? Neste sábado, às 18h30, Raposa e Galo jogam o clássico no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A URT realizou na manhã de hoje reunião para definir as normas de segurança para a partida contra o Itabirito, que acontece no sábado em Patos de Minas. A diretoria do Trovão Azul está fazendo promoção nos valores dos ingressos para atrair o torcedor em um momento que é decisivo para o time no módulo 2 do Mineiro.
Além do entusiasmo em campo demonstrado pelos jogadores, a diretoria e os organizadores estão se dedicando para garantir a segurança dos torcedores. Conforme ajustado e é previsto também nessa reunião prévia aí, antes desse evento esportivo, nós somos solicitados aí pela direção do clube, então houve essa reunião com representantes aí dos brigadistas, pessoal da segurança, os representantes do clube, nós também da Polícia Militar, pessoal da torcida organizada também estava aí. E nós discutimos a respeito aí, né, do público que está vindo, desse jogo. É um jogo, conforme nós estávamos conversando ali, esse time do Itabirito, ao que indica, não veio aqui à cidade ainda, então não tem histórico, né, de nenhum problema. A perspectiva é que seja um jogo tranquilo, a fase que também está, né, no campeonato aí. E vai ser feito o devido planejamento aí, né, conjunto, né, com o clube, com os pessoal da segurança, para que se tenha um jogo bastante tranquilo, um evento bastante tranquilo aqui, as pessoas que vierem aqui ao estádio Zé Maciel. Esse tipo de reunião é interessante porque pode-se observar detalhes, né, de jogos anteriores, alguma coisa que precisa de ser ajustada aqui no campo, relacionado à questão da entrada das pessoas, né, algum evento talvez aconteceu que precisa ser ajustado. E isso para que os eventos futuros não venham acontecer algum erro, porventura acontecer algum problema que já tenha acontecido. E para aqueles que irão torcer para o Trovão Azul no sábado, o clube está oferecendo promoções nos valores de entrada para qualquer setor do estádio. A diretoria, atendendo aos pedidos da torcida do Trovão Azul, né, colocou os preços a modos populares, né, a R$20 a inteira e R$10 a meia no sábado, né, lembrando que o jogo é às 15h30 no sábado contra o Itabirito. Um jogo muito importante para o RT, onde vai ser um confronto direto, né, por 3 pontos, aí, um jogo praticamente de 6 pontos, na verdade, que é um confronto direto. Então a gente conta com a torcida para lotar o Zé Maciel. Vencer e partir rumo ao hexagonal, né? Depois do intervalo aqui no News, Feira de Empreendedorismo debate o agronegócio e a evolução da indústria. O evento recebeu câmaras internacionais em seu último dia e Sebrae e Prefeitura promovem rodada de negócios. A segunda noite da Feira de Empreendedorismo Vem para Minas, Vem para Patos teve como destaque temas voltados para o agronegócio e a evolução da indústria mineira. O evento acontece no Centro de Convenções e Eventos do Unipan e tem como principal objetivo atrair empresários e futuros empresários para 3 dias de aprendizado, além de destacar as potencialidades da região. No segundo dia de evento, tanto o agronegócio quanto a evolução industrial em Minas Gerais fizeram parte das pautas abordadas. Então, a gente está falando dos desafios do agronegócio, né? Como é importante esse setor para o Brasil e para Minas Gerais, o tanto que o setor vem crescendo, considerando, eu fiz só um histórico de 2010 a 2023, né? A gente praticamente dobrou as nossas produções, utilizando praticamente as mesmas áreas. Eu fiz as considerações em relação aos grãos, mas a gente pode extrapolar para as outras culturas, dizer que o produtor rural brasileiro ele tem se motivado, tem se comprometido a fazer aquilo que é básico para a sociedade, produzir alimento. Além dos temas já citados, a feira também está oferecendo uma programação variada para atender aos interesses de empreendedores de diversos ramos. Vai ser o primeiro APL de Patos de Minas e o primeiro APL do Brasil com o Polo das Oficinas. Para quem não conhece, o Polo das Oficinas é situado no bairro Planalto. É um setor onde tem vários segmentos de oficinas. Não só oficinas, mas metalúrgico e vários outros segmentos. A programação continua nesta quinta-feira com várias apresentações e palestras sobre investimentos e negócios em nível nacional e internacional. Para fazer essas conexões nos diferentes setores, atrair os nossos investidores, melhorar aquilo que a gente tem já de bom e que a população possa ser beneficiada, as nossas cidades possam crescer com qualidade de vida para todos. Neste último dia da Feira de Empreendedorismo, foram recebidas representantes de câmaras internacionais para a apresentação das potencialidades do mercado local.
Pois é, e dentro da Feira de Empreendedorismo também há oportunidades para que o comércio exterior possa conhecer mais da demanda local. Ao meu lado está o Douglas Tavares, ele que é assessor especial de desenvolvimento econômico. Douglas, qual que é a importância de nós termos este encontro com diversas câmaras internacionais? Então, hoje, Patos já é um marco, já tem um marco, já é relevante no estado com exportação. A gente tem a Patense, que está em 38 países, a gente tem a Alma, Suinco, todas exportam. Leblon, que é cachaçaria líder nos Estados Unidos. A cachaça do Brasil, eu falei com o pessoal da Câmara de Comércio Exterior, tem uma Leblon ali. Eles, conheço muito quando eu estou na França, chique, né? Qual que é a importância disso? É aproximar. Hoje, nós estamos aqui Itália, Portugal, que são duas portas de entrada na Europa para exportação. Então é uma chance das nossas empresas negociarem, entenderem as demandas. Por exemplo, o pessoal da Itália quer café. O nosso café do Cerrado hoje, ele está sendo mandado para o mundo inteiro, então é uma oportunidade de fazer conexões. A Índia, hoje maior população do mundo, está aqui sendo representada e é uma chance, gente, de vender para a maior população do mundo. Fora a China, né? Tem a China e a Índia. Essa oportunidade. E eles querem tecnologia, eles querem profissionais, eles querem alimentos, que é a nossa vocação, né? É verdade, Douglas. E nós conversamos também com o Arthur Latini, ele que faz parte de uma dessas câmaras e destacou a importância de participar deste momento em Patos de Minas. Vamos acompanhar a fala dele. É um evento muito importante porque ele traz, né, um grupo de pessoas ativas na economia, um grupo de empresariados, que é hoje em dia, né, o motor, a matriz econômica brasileira, que é principalmente o agro. Então abrir essas portas, né, para esse setor da economia muito forte, mas ainda assim sem muito amparo, né, desde o pequeno ao grande produtor, é importante. Então um evento desse ele vem para fomentar ainda mais nessa relação entre empresas, produtores e também entre esse âmbito do mercado internacional. Como que ele pode fomentar? Claro, então hoje a gente pode fomentar esse processo principalmente nesses momentos, né, de conhecer as atividades tanto desses produtores e empresários quanto as nossas, que podem auxiliar nesse processo de internacionalização das empresas e expansão internacional, né, alcançar novos mercados. Além disso, Douglas, agora há pouco você disse sobre o mercado de cachaça e nós conversamos com Carlos Lopes, ele que faz parte da Câmara Portuguesa, e ele disse que estava curioso para experimentar essa cachaça aqui de Patos de Minas, que é líder nos Estados Unidos. Vamos acompanhar também o que ele disse. A internacionalização de qualquer território, seja um país ou uma região, ela só faz sentido se envolver os territórios mais distantes das capitais. Um território como Portugal, que é um país, e eu aqui faço referência aos territórios porque Minas Gerais é 6 vezes maior que Portugal, faz todo o sentido que as câmaras se desloquem a esses territórios que ficam mais distantes das capitais, para que as oportunidades que nós normalmente disponibilizamos na capital, ela também se aproxime desses territórios. Por outro lado, é extremamente importante perceber num território como Minas Gerais que existem realidades, por exemplo, em Patos de Minas, que não existem em nenhum outro território do estado de Minas Gerais. Então essa proximidade é fundamental. Bom, então a participação de diversas câmaras, Douglas, justamente para essa troca de conhecimentos, de potenciais produtos a serem levados, a serem trazidos também para Patos de Minas, até mesmo a participação de representante da Índia para este momento. Exatamente. E na Índia nós já temos uma demanda muito forte de tecnologia, de eletrônicos, né? Quando eu falo eletrônicos, a SETA é uma indústria aqui de automação e eles estão encantados com essas indústrias. A SETA, Alma Tecnologia, o pessoal que está nas nossas startups aqui de Patos, também eles querem conhecer. Então, assim, a Índia é o maior mercado do mundo hoje para a gente.
que é focado tecnologia e alimentos. É tudo que a gente tem de melhor. É verdade, foi justamente sobre isso que nós conversamos com o Guilherme Mota, da Câmara da Índia. Vamos acompanhar. A ideia é, na verdade, a gente mostrar a força do Triângulo Mineiro, a força do produtor patense para o mercado indiano. Então, apresentar um pouco, mostrar um pouco das demandas do agro, que hoje a Índia demanda do Brasil, consumo de grãos, consumo de óleos vegetais para consumo humano, e também mostrar um pouco que a tecnologia que é desenvolvida hoje no Brasil, ela pode muito aperfeiçoar alguns sistemas na Índia. Como exemplo, a indústria do gado de leite. A origem do nosso gado, ela é de origem indiana, zebu, nelore, gir, mas o manejo do gado, suplementação, a alimentação no Brasil fez um aprimoramento que a produção de leite no Brasil é muito mais eficaz do que na Índia. Então mostrar, levar um pouco também da nossa tecnologia para o mercado indiano. Bom, Douglas, depois de todos estes depoimentos com representantes de diversas câmaras de todo o mundo, a gente tem a certeza do sucesso e da potencialidade que Patos tem. Com certeza, hoje Patos e região, nós somos destaque na exportação de produtos, principalmente o café do Cerrado. E essas câmaras aqui hoje é um marco disso, porque nós convidamos, mas eles fizeram questão de vir e vão fazer questão de voltar em missões. Então a gente vai ter novidades em breve disso. Pode adiantar? Vamos falar que talvez a gente vai pensar em na Fenaminas, né? Que vai acontecer em julho. Talvez a gente vai ter boas novidades lá e talvez até mais gente de fora. Tá certo, Douglas. Muito obrigado. E é isso, então. Nós ficamos agora na expectativa para mais negócios, para mais ações aqui em Patos de Minas. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. Ainda sobre o evento, também foi realizada nesta quinta uma rodada de negócios promovida pelo Sebrae e a Prefeitura de Patos de Minas. Na tela colocada, o relógio em contagem regressiva. 20 minutos para a apresentação de negócios e projetos. Que ajuda, né? A pessoa que quer comprar consegue estar achando aqui o que ela quer e a pessoa que quer vender também vai oferecendo, traz modelos, algumas coisas para estar demonstrando e já vende também. Grande expectativa de quem aguardava a hora de levar para a apresentação seu produto. É muito importante porque assim, a nossa empresa, nós trabalhamos com fardamentos militares, né? A gente trabalha com a parte de segurança pública, polícia militar, bombeiro, sistema prisional. E muitas empresas não sabem que nós fazemos uniformes empresariais. Então a gente veio aqui para apresentar, né, para todas as empresas o máximo possível, para a gente estar aí oferecendo e vendendo também os uniformes para as empresas aqui de Patos. Na mesa, olhares atentos de um mercado que cada vez mais busca novidades. É uma oportunidade muito grande para a gente estar aqui de conhecer novos fornecedores, apresentar novos projetos, conhecer os novos projetos que eles têm para oferecer para a gente, né? A CEMIL está sempre inovando, muita parte da tecnologia, eles estão sempre assim por dentro de tudo. Então é muito importante para eles que a gente faça essa participação para conhecer e apresentar para eles novas oportunidades. Em busca de fortalecer os negócios locais. A Copatos sempre busca privilegiar, né, os parceiros, fornecedores do município, para a gente fomentar a economia local. Então, conhecer, participar desse evento, conhecer as oportunidades que está dentro de Patos de Minas, né, as opções que nós temos e fortalecer a economia local é um grande objetivo nosso, né? A gente já tem vários parceiros na cidade, né, a gente privilegia esses parceiros, mas a gente sabe que a economia está crescente e novas oportunidades sempre surgem. Então, é o objetivo da gente estar presente aqui hoje, fazendo network, conhecer novas empresas, novas oportunidades e fomentar, né? Eu acredito que o intuito do Sebrae, da Prefeitura Municipal, seja esse, e a Copatos sempre é parceira nesse tipo de evento. E foi justamente esta proposta da rodada de negócios dentro da Feira de Empreendedorismo do Sebrae com a Prefeitura de Patos de Minas. A gente estimula que as riquezas sejam geradas aqui na nossa cidade. Então a gente evita, por exemplo, que o grande ele compre externamente, né, favorecendo as micro e pequenas empresas que estão situadas aqui, gerando então mais competitividade para elas, mais emprego e renda. Daqui a pouco, junho deve ser com mais frio e tempo seco, prevê climatologista, e o alerta para baixa procura pela vacina contra a influenza em Patos de Minas. Patos de Minas amanheceu neste primeiro dia de junho encoberta por uma densa névoa, né, que encobriu toda a cidade nas primeiras horas do dia. Mas como devem ficar as temperaturas neste novo mês? É o que a gente vai mostrar agora.
Faltando pouco para o início do inverno, que começa no dia 21 de junho, além do frio, Patense teve que enfrentar na manhã desta quinta-feira muita névoa. Na Avenida Fátima Porto, motoristas tiveram que redobrar a atenção devido à baixa visibilidade. Nós temos que entender que nesses dias, nesse início do mês de junho, nós temos uma umidade alta na atmosfera, com precipitações em alguns lugares. Até o dia 5 elas podem acontecer esporadicamente num lugar ou no outro. Se nós temos essa umidade na atmosfera e a temperatura está fria, acontece o que nós chamamos de condensação atmosférica. É a formação dessa neblina, que normalmente acontece na parte da manhã, mas assim que a atmosfera aquece um pouquinho, essa umidade condensada se dissolve e ela ou precipita ou ela evapora. Então nós devemos ter neblina por mais algum tempo, devido ao fato de que a umidade relativa do ar continua em um estado relativamente bom. Mas o que esperar para o mês que se inicia e que caracteristicamente é mais frio e seco? Precipitação praticamente zero durante todo o mês. E é normal isso, nós termos baixa precipitação no mês de junho. Então o que nós podemos esperar para o mês de junho é frio pela manhã, e essa mínima vai se manter abaixo dos 14 graus. Em alguns dias nós vamos ter ela em torno de 10 graus. Mas na média geral nós vamos ter um junho um pouquinho mais quente do que o normal. Não significa que nós não teremos dias frios. Significa que na média do mês de junho nós vamos ter temperaturas um pouco acima do normal. E precipitação basicamente nenhuma, com diminuição gradual da umidade relativa do ar. Ou seja, não chove e faz frio, né? Mesmo com a disponibilidade da vacina contra a gripe, a procura tem sido baixa em Patos de Minas. Com a prorrogação da campanha de imunização, a recomendação é para que a população vá até as unidades de saúde e previna casos graves da doença. Devido à baixa procura pela vacinação, o prazo foi estendido até dia 30 de julho. A gente recebeu aproximadamente 60 mil doses dessas vacinas, 50 mil delas já foram distribuídas. Elas foram aplicadas ou ainda estão nas unidades básicas de saúde. A gente tem, em média, uma cobertura de 55% dessa população. Então, a gente tem uma procura bem aquém do necessário, né? Existia um grupo de público-alvo, o qual foi extinto no meio do mês devido a essa baixa procura, e o Ministério da Saúde liberou para toda a população. Então, toda criança, bebê a partir de 6 meses de idade pode ser vacinado. Para aqueles que têm interesse em se vacinar, é só comparecer a qualquer uma das unidades básicas de saúde das 8 horas às 16, portando o cartão de vacinação e um documento de identificação oficial com foto. De extrema importância nessa vacinação nesse momento, que a gente sabe que a influenza, que o vírus da gripe, ele é sazonal, ele é principalmente dessa época do inverno. Mas o ano passado a gente teve uma baixa procura, as pessoas não procuraram na época certa, e no final do ano a gente teve um surto de influenza. E isso a gente não pode deixar acontecer novamente, né? Então, as pessoas que se vacinarem agora estão protegidos até aproximadamente o início do ano que vem. É de extrema importância que as pessoas se imunizem neste momento. Procurar os postos de vacinação, né? Procurar aí as unidades de saúde próximas à sua residência, referenciais aí da sua residência, e se vacinar contra a gripe, né? Evitando casos graves, como foi dito aí na matéria. Em instantes, aqui no News, Patos de Minas registrou saldo positivo de empregos em abril, e no Dia do Leite, produtores e especialistas destacam desafios e o cenário para 2023. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados nesta quarta-feira mostram que Patos de Minas registrou saldo positivo na criação de vagas formais em abril. De acordo com os números do novo CAGED, foram 1.124 empregos gerados no mês de abril de 2023 em Patos de Minas, resultado de 3.625 admissões e 2.501 desligamentos, indicando uma variação positiva de 2,34%. Ainda conforme as informações, no acumulado deste ano, de janeiro a abril, são 13.550 admissões, com 10.425 desligamentos e saldo positivo de 3.120
25 postos de trabalho, tendo, portanto, uma variação percentual de 6,80%. Em Minas Gerais, este foi o 4º mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos formais. Houve um aumento na criação de empregos, com 6.243 postos de trabalho a mais que o mesmo período do ano anterior, que registrou um saldo de 21.195 empregos formais. No acumulado do ano no estado, os números somam 92.205 empregos formais. Sobre o perfil dos empregados, nota-se maior número de contratações para pessoas com ensino médio completo. Hoje, 1º de junho, é o dia do leite, por isso a gente mostra a reportagem especial aqui no NTV News. Patos de Minas é destaque na produção nacional. A Messorregião é a 2ª maior bacia leiteira do Brasil e a 1ª de Minas Gerais. O mercado vive um momento de incerteza, tanto que há redução na captação de leite no Brasil e pode fechar mais um ano com diminuição na produção. Por outro lado, tem produtores que investem em crescimento e com planejamento têm conseguido bons resultados. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. São cerca de 35 bilhões de litros por ano, com produção em 98% dos municípios, segundo o IBGE. Porém, não é suficiente para abastecer a demanda do país e, por isso, é preciso importar leite. O Brasil não é totalmente suficiente em produtos lácteos. Infelizmente, há importações, e às vezes importações até não muito, assim, em horas erradas. Isso aí, às vezes, deixa uma incerteza para o mercado. A falta de regulamentação da importação de leite representa um desestímulo para a cadeia produtiva brasileira. A maior importação de leite dos últimos anos aconteceu agora no mês de abril, com tendência de maio ainda permanecer nesse patamar. Então, totalmente as importações da Argentina e do Uruguai, praticamente 100% o Brasil está assimilando tudo isso. Diante da facilidade que eles têm por questão de liberação de fronteira, não existe nenhuma regra, né, como tinha aí uns 4, 5 anos atrás, que tinha uma cota limite para equilibrar o mercado. A atividade leiteira tem reclamado muito sobre isso, mas nós não queremos que trave as importações de um modo geral. Nós queremos que regulamente a importação para não fazer esse desequilíbrio do mercado, né? Chega um volume de leite extremamente alto, inunda o mercado, baixa o custo, desorganiza a vida do produtor, desorganiza toda a cadeia produtiva. Reflexos que aparecem em números. De acordo com o IBGE, a captação de leite no primeiro trimestre de 2023 no Brasil foi de 5.850 bilhões de litros, 7% menos que no trimestre anterior e 1,5% abaixo do volume do primeiro trimestre de 2022. A tendência é que a produção total em 2023 diminua. O Brasil, nos últimos anos, não tem aumentado a produção de leite. Pelo contrário, tem caído. Já existe previsão para esse ano, para fechar com queda em torno de 2%, em relação ao ano passado, que foi menor do que 2021 e que foi menor do que 2020. Então, isso realmente está trazendo um problema grave a médio e longo prazo para toda a cadeia. De acordo com o último levantamento do IBGE, divulgado em 2021, Minas Gerais é o estado que mais produz leite no país. A Messorregião de Patos de Minas é a maior produtora do estado e a 2ª maior bacia leiteira do país. Entretanto, o presidente deste laticínio no município acredita que os dados estão defasados. Castro é a 1ª região do Brasil em volume de produção de leite e Patos de Minas aqui como região micro-regional, né, é a 2ª. Mas eu me arrisco a dizer que nós já somos a 1ª. Porque nós não temos dados atualizados, até porque o censo está bem atrasado e tal, mas realmente a região nossa aqui, eu acho que hoje a gente pode afirmar que nós somos a 1ª bacia leiteira do Brasil. Uma alta produção de leite implica na qualidade genética do rebanho, na nutrição animal e também no conforto. Outro fator que contribui é ser destaque também na produção de grãos. Em relação a Patos de Minas, é porque é uma região, como é uma região produtora de grãos, e sempre grão tem que estar relacionado, tem que estar próximo à produtividade de leite, porque é sabido que os concentrados são responsáveis por grande parte da produção de leite. E aliado a isso também, o volumoso. No caso de produção de leite, usa-se basicamente ou principalmente a silagem de milho. Então, quando se tem um bom produtor
de grãos, você tem também um bom produtor de leite. Fator clima também interfere? Sim, a gente fala em termos de conforto. Patos era um grande importador de animais na década de 60 e 70. Hoje já é referência em rebanho, referência em genética. Patos vem de uma tradição juntando os municípios Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Carmo do Paranaíba, Quintinos, São Gotardo. Esses produtores realmente eles investiram em qualidade e genética animal. Então eles buscam melhoramento genético, nutrição, sanidade. Eles querem sempre cada vez mais produzir leite e produzir animais de qualidade. Isso vem de trabalhos antigos dos pais, avós, que vem passando gerações. E realmente hoje o leite é uma tecnologia bastante utilizada no nosso mercado, está sendo bem valorizado. Tem altos e baixos, mas hoje no momento é o que está sustentando o agronegócio. Então por isso que nós somos considerados a maior bacia leiteira. Nós estamos com aproximadamente 210 milhões de litros de leite por dia na nossa região. Então assim, é um número bastante agressivo que cada vez mais vem a melhorar. Outro desafio para o produtor rural é manter os bons resultados na fazenda em termos de lucratividade. E aqui na fazenda, o Gabriel faz uma gestão em que tem tudo na ponta do lápis e ele consegue bons resultados. Como que isso é possível, Gabriel? Bom, então a atividade ela tem um desafio muito grande que é os momentos de aumento e redução do preço de leite, né? Então, em geral, nos meses de dezembro a abril a gente tem uma queda do preço pago ao produtor e dos meses de maio a novembro a gente tem preços mais altos. E justamente nessa fase de verão, né, que a gente tem a queda do preço do leite, a gente tem uma menor produtividade por conta do verão, que reduz a produção de leite pelo estresse térmico que as vacas passam. Também a gente tem todos os gastos com lavoura, que são plantio, a colheita da silagem, que é utilizado durante todo o ano. Então a gente tem uma concentração de gastos e um preço menor do preço de leite. Então, para a gente passar por essa fase e conseguir ter um fluxo de caixa positivo, a gente tem que ter uma preparação ao longo do ano, realmente, principalmente dos meses de maio a setembro, de criar um caixa para que quando chegue nesses meses a gente consiga passar por essa fase sem nenhum problema aí de caixa negativo. Então é muito importante que todos os registros financeiros sejam feitos. Então aqui na fazenda a gente tem pessoas responsáveis por esse trabalho, né? E fazem realmente um planejamento de quando vão ser feitos os principais pagamentos ao longo do ano. Assim, apesar de inúmeros desafios, a produção de leite pode ser lucrativa, desde que os investimentos adequados sejam feitos. O Gabriel tem conseguido uma margem de 25%. A atividade ela é extremamente lucrativa, a rentabilidade da atividade ela é muito alta, desde que a gente esteja falando de pecuária de leite especializada, intensiva, com alta produtividade, a atividade ela é muito rentável. Os custos de produção hoje permitem que a gente tenha margem próxima de 25%. No ano passado a gente teve uma média de preço pago aqui na fazenda de R$ 3,04 e o custo do litro de leite foi de R$ 2,10 o litro de leite. Ou seja, a gente teve potencial aí de ter 94 centavos de margem operacional, que aí a gente tem que adicionar os custos de depreciação, que hoje giram em torno aí de 5% do custo total, e mais o custo de capital envolvido na atividade, que é o custo de todos os investimentos aqui da terra. Somado todos esses custos, a gente tem um total de custo de R$ 2,35 e um preço do leite de R$ 3,04 por litro de leite. Investimento e muito trabalho, né? O NTV News está terminando. Volta amanhã às 7 da noite. Obrigado pela companhia. Até lá.